Oi, oi, oi. Boa noite para quem está aí ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo gravado. Eu sou o Braulio Orzella, médico obstetra. Começando mais uma live da série Lives da Quarentena, todos os dias às 18 horas. Hoje é um dia muito especial que eu vou conversar com uma pessoa que teve seu bebê e vai vir contar a experiência dela pra gente aqui sobre como foi essa experiência. Não vou nem falar se foi parto normal, se foi cesárea, ela que vai contar como é que foi. O nome dela é Rosa, daqui a pouquinho eu já vou chamá-la. E aí ela vai contar, né? Tem aquele suspense, né? Que vocês já viram de outras vezes, que elas demoram para falar como é que foi o parto, daquela angústia. Então aguenta aí, já já vocês vão saber. E aí, deixa eu publicar aqui o tema então. Tá aqui, fixar comentário, beleza. E a Rosa foi uma pessoa que participou do PPP Gestantes, que é o Programa de Planejamento do Parto online comigo. Daqui a pouco ela vai contar como é que foi. E só para deixar aquele recado inicial, vou mostrar aqui para vocês como é que faz para entrar no PPP, para quem tem essa dúvida. Então, tá aqui, ó. Rapidamente eu mostro para vocês como é que é. Você vai entrar lá no planejandooparto.com.br, ok? Vai cair nesta página, Planejando o Parto com Braulio Zorzella, que foi a maneira que eu encontrei de conseguir responder todo mundo, tá? Já vou até voltar um pouquinho aqui para explicar uma coisa. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a responder muita gente, tanto aqui nas lives, quanto nas perguntas por escrito no direct, quanto no Facebook. Chegou um momento que eu não conseguia responder todo mundo, então eu falei, como é que eu vou fazer para responder todo mundo? Eu tinha uma angústia de não conseguir responder todo mundo, então eu pensei, vou criar um lugar que eu coloco vários vídeos lá já, que são relacionados à imensa maioria dos temas e das perguntas que já me fazem. Então, ele tem um conteúdo de 10 horas de vídeo todo organizado em relação a esses temas e tem um caminho para eu responder essas dúvidas para todo mundo, ok? Eu vou mostrar para vocês então como é que é. Então, tem lá, planejando o parto. Você quer ter o seu bebê com segurança, até porque a ideia do planejamento é justamente essa. Aí você vai encontrar esse vídeo aqui, onde eu vou explicar sobre como funciona o programa, tá? Depois tem um descritivo aqui de como funciona, depois você dá uma lida. Você pode já entrar diretamente aqui no programa, ou você pode ler tudo que o programa oferece, tá? Então temos lá 11 módulos em vídeos, né? Que são 10 horas de vídeos dos conteúdos que eu falei, tá? Aí para você saber quais são esses conteúdos, você clica aqui e vai abrir quais são os conteúdos, que é isso aqui, ó. São 11 módulos. Primeiro módulo, história do parto. Depois, o que é normal, o que pode dar errado, por que sentir dor, como sei que está tudo bem com o bebê, então como que a gente avalia para saber que está tudo bem durante um parto com o bebê, quem é capaz de me ajudar no parto, ou seja, quem ajuda na gestação e parto, como forma equipe, tanto a equipe do SUS, convênio particular, daí na sequência eu já falo disso, onde é o melhor lugar para ter o meu bebê, falo dos sistemas que tem de atendimento no Brasil, diferença de casa de parto para centro de parto normal, para maternidade, para hospital, quando é SUS, quando é convênio, quando é particular. Depois nós vamos lá para o tema 8, que é parto normal ou cesárea. Eu falo as diferenças entre eles, riscos, benefícios, quando que é melhor um, quando que é melhor outro, ok? Item 9, o que é feito com o bebê quando ele nasce, ou seja, como que é o atendimento do recém-nascido. Depois no 10, o que pode ser feito para ajudar no parto, ou seja, intervenções possíveis no parto. Depois no 11, planejando o parto com as escolhas, ou seja, formulando o plano de parto. Então eu ajudo nisso, tá? Aí você volta aqui depois e aí você pode ler de novo lá sobre o conteúdo, sobre o que tem e tudo mais. E como faz a elaboração do plano de parto, suporte às dúvidas, que aqui que está um canal muito legal, que é um grupo no Facebook, onde eu respondo as dúvidas de todo mundo diariamente, além de rodas quinzenais que eu tenho feito pelo Zoom com as participantes do programa, que daí eu consigo responder para bastante gente, tirando essas dúvidas, né? Tem também as aulas extras com convidados a cada 15 dias e tem 2 e-books que a pessoa recebe. Bom, para vocês terem uma ideia, deixa eu só tirar um pouco aqui, colocar minha cara aqui. Tive uma ideia agora de mostrar uma coisa para vocês aqui, que está no Facebook, só para vocês saberem como que funciona esse esquema do Facebook aqui.
Isso eu nunca tinha mostrado, tá, gente? Mas vamos ver lá. O que é isso aqui? Não quero saber disso. Pera aí. Facebook. Ué, sumiu. Ah, tá aqui. Então, aí você entra no Facebook, né? Daí você vai ter lá, tem esse grupo Planejando o Parto, tá? E aí no grupo tem vários posts que a gente vai colocando, né? Então, por exemplo, ó, quero tirar uma dúvida, posição pélvica, existe uma categoria, assim por diante. Boa tarde, minha data provável do parto é 17 desse mês, estou aqui finalizando meu plano de parto e por aí vai. Daí eu vou respondendo as dúvidas vão ficando aqui para todo mundo ver e para todo mundo conseguir também tirar a dúvida que pode ser dela mesma, né? Então tem lá fiz ultrassom com 22 semanas, o IP da artéria umbilical deu tanto, devo me preocupar? Daí eu vou lá e respondo, por aí vai. Então, diariamente eu respondo aqui no Facebook, daí tem os relatos dos partos das pessoas que já tiveram e tudo mais. Então, este é o caminho, ok? E aí, hoje eu vou conversar com a Rosa, que fez o PPP Gestantes, e eu vou querer saber dela qual a importância para ela de ter feito esse planejamento online, se isso ajudou nela ou não, se isso atrapalhou e como foi o parto dela, que eu acho que é o que vocês estão mais curiosos em saber, né? Então, vamos ver. Estou chamando você, tá, Rosa? Tá aqui, já estou adicionando. De som, luz, conectividade com a internet para dar tudo certo e as coisas saírem da melhor forma possível. Então, imagino que a minha esteja no jeito. Oi, Rosa. Oi, tudo bem? Tudo e você? Bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. E aí? Boa noite, que bom que você está aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Na verdade, depois que a minha bebê nasceu, eu sumi, né? Que eu não consegui participar mais das rodas. Na verdade, eu via lá, depois que eu vi o convite, já tinha passado. E é uma loucura. Normal, faz parte, né? Mas agora tá tudo normalizando, porque ainda ela estava trocando muita noite pelo dia. E aí, Uhum. agora a gente está conseguindo criar uma rotina com ela. Uhum. Como que é o nome dela? Conta pra turma aí. É Isabela Cristina Garbim Oliva. Nomão, hein? Isabela Cristina. E então, bom, obrigado por você estar participando. E o intuito, né, de te chamar aqui, assim como outras mulheres que eu já chamei esses dias para falar desse assunto, é justamente que você conte o seu parto. Então, ele é o intuito para você mesma, do que você quiser falar em relação ao seu parto, mas também para que outras mulheres vejam o quanto é importante e se você acha realmente importante ou não esse planejamento online, se foi legal, se não foi, se foi chato, se foi, se deu para aproveitar, se não deu, o que você tirou disso, né? Mas conta então da forma que você achar melhor. Quiser começar contando pelo seu parto como foi, deixa para o final para falar se foi parto normal ou cesárea, tá? Para deixar as pessoas na, na, na ansiedade aí, de propósito, né? E aí é com você. E aí, me conta tudo. Então, vamos começar pelo dia do parto já? Você que sabe, começa pela gestação, pelo dia do parto, quando você encontrou o programa online ou o que isso te serviu, fala como você achar melhor. Tá. Então, eu tenho uma amiga, a Fernanda, ela que tinha falado muito de você para mim e tal, que ela teve um parto domiciliar. Desde o começo eu queria muito um parto domiciliar. E aí, eu fiquei sabendo do curso para poder fazer os exames e verificar se eu tinha, se eu conseguiria fazer um parto domiciliar, porque a gente tem que analisar, tem todo, né, uma análise que a gente faz para poder realmente ir segura
para o parto domiciliar. Então, esse sempre foi um sonho para mim, assim. Eu me inspirei na minha avó, porque eu pensava, se ela que morava lá no sítio, teve um parto pélvico, sozinha, porque a parteira não deu tempo da parteira chegar, e ela mesmo fez o próprio parto, por que que eu não vou conseguir, né? Ainda mais hoje que a gente tem tanto conhecimento, a gente tem informação, né? Isso se soma o que ela não tinha naquela época. E o meu desejo era sempre esse, né? De seguir com o parto natural. Eu queria sentir, eu queria saber como é, assim, sem precisar de nada. Esse era o meu sonho. Pergunta. Certo. Perguntas. De vez em quando eu vou te interromper, até porque eu estou vendo umas perguntas aqui das pessoas. Eles querem saber se é seu primeiro filho. É, né? A Isabela é a primeira filha, né? Outra pessoa perguntou quanto tempo ela está agora, a Isabela? Então, agora ela acabou de completar 3 meses. Três Ela meses. nasceu dia 22 de março. Tá. E o Rafael que está falando aqui é o seu marido, acho, né? O Liva, Rafael? Não, esse daí é meu cunhado. Cunhado. Ah, tá. Legal. Beleza, Rafael. Eu vi pelo sobrenome, que você falou que o sobrenome da neném é Oliva, né? Então eu achei, por isso que eu achei que era. Beleza, e aí, continua. Então você queria sentir tudo, queria sentir a dor, queria passar por tudo. Isso, eu queria passar por tudo. Eu queria não precisar de analgesia. Aí eu também fiquei sabendo assim que quanto mais a mulher ela pensa na dor, mais dor ela vai ter. E se a gente pensar assim que não é um sofrimento aquilo, você vai sentir aquela dor, ela não vai ser um problema, porque a maioria das mulheres estão na hora do parto e acabam desistindo por causa da dor. E assim, eu já fui para o parto pensando, não vou desistir. Mas depois que eu vi, que eu li o meu relato, que eu publiquei, demorei para publicar, eu pensei, gente, eu só falei da dor, praticamente. Parece que se resumiu dor, dor, dor. É porque assim, a gente estava falando na quinta-feira, roda de conversa. Quando foi na sexta-feira, o meu tampão saiu, ou parte dele. Porque eu acordei com um pouco de sangue, sabe? E aí eu já mandei mensagem para as meninas, elas me acalmaram, falaram, não é nada, isso daí com certeza é o tampão. Aí, beleza, aquele dia lá, vivi o dia normal, parou, né? Só foi aquele momento na hora que eu acordei. Aí quando chegou à noite, isso era uma sexta-feira. Aí quando chegou à noite, umas 11 horas, mais ou menos, começou a dar uma coliquinha, assim, sabe? Tipo uma cólica que você quer fazer o número 2, assim. Aí eu fiquei natural, assim, porque eu não tava achando. Porque quando eu fiz o curso, eu fiquei assim, nossa, minha filha vai nascer com 40 semanas. Eu tô mentalizando que vai. E eu fiquei meio que assim, com 40 semanas tá ótimo ela nascer. Então, antes. Aí eu falava, filha, por favor, não vem antes. Eu quero ficar grávida de você até o máximo. E aí eu fiquei olhando no calendário assim e falei, essa data aqui vai ser ótima ela nascer, né? E eu tava com 39 semanas e 5 dias. No outro dia ia ser 6 dias, aí depois ia ser 40 semanas. Aí começou aquela cólica e fui dormir, daí na madrugada começou assim uma cólica, eu acordava com cólica. Só que eu não achei que fosse nada, porque não doía tanto assim. Aí no outro dia, quando era umas 11 horas assim da manhã, começou a ficar um pouquinho mais de dor. E eu pensei, será que é hoje? Será? Não sei, acho que não. E segui, né? Só que quando foi lá por 1h30 da tarde, começou a ir com mais frequência, assim, às vezes ela era as contrações elas eram espaçadas,
Só que tinham momentos que elas vinham de 5 em 5 minutos, assim. E aí eu falei, ixi, meu Deus, será que é hoje? Aí, mas não tá, eu não tava nem achando, porque eu pensava, eu senti essa dorzinha aqui até segunda, que ela vai nascer segunda. Combinei com ela. Aí, beleza, fui, almocei. No meio, enquanto eu tava almoçando, eu tinha que parar, porque dava contração, eu não conseguia fazer nada. Aí quando foi umas 4h30 da tarde, fui pra bola. Aí eu falei, acho que eu vou na bola. E meu marido já corria e vinha massageando assim, minhas costas. E depois disso, aí eu fui pra Partolândia mesmo. Porque eu não lembro mais de nada, assim, quer dizer, eu não vi o tempo passar. Cada hora que dava uma contração, corria pra foi isso que eu fui fazendo. E olha para você ver, eu perdi muito a minha consciência, porque eu não pensei assim, nossa, vou tomar um banho, né? Não, eu não pensei. Eu fiquei lá chorando, chorando, e cada contração que dava, entre uma contração e outra, eu não conseguia relaxar. Eu ficava, meu Deus, vai vir outra já. Então, essa coisa da dor, ela foi bem intensa para mim. Assim. Foi, se eu tinha que sentir dor, eu senti mesmo. E eu fui pro parto achando que não, sabe assim? Eu falava assim pro pessoal, imagina, eu vou acordar, vai dar uma cólica, aí o neném vai nascer. É assim que eu falava. E E, aí, deixa eu te perguntar, então, que já tem gente perguntando assim, o que você sentia era dor ou era cólica? Como que era isso, né? E até tem uma pessoa que já mandou uma pergunta por escrito aqui, que ela mandou aqui, ó, a Nath Begli, perguntou assim, ó, o que mais te ajudou no quesito suportar a dor? Como é que foi essa questão da dor para você? E só mais uma coisa, Rosa, se você tiver um fone de ouvido e puder colocar, vai melhorar um pouco a captação do áudio. Se não, tudo bem. tá, eu acho que esqueci de trazer. Mas eu Tá, vejo se então tudo bem. ele traz para mim daqui a pouco. Ah, inclusive o Fábio, né? Seu marido é Fábio? É, o Fábio. Ele passou aí e falou um oi aí também. Eu vi, ele tá com uma foto com um trombone na mão, né? Aliás, É, vocês têm vários instrumentos aí, vocês trabalham com música, é isso? sim, sim. Com música. Legal. Muito bom. Ah, Aqui esse lugar é o estúdio do meu pai. A gente acabou vindo para a cidade dele, dos meus pais, né? E a gente está aqui fugindo da pandemia, né? qual cidade é? Campos Novos Paulista. Ah, legal. Bom, continua lá. E a dor? Como é que foi a dor e como é que você aliviou? Foi cólica, foi contração? Como é que foi? Então, a barriga ficava dura, dava uma contração e dava uma cólica, só que era 1000 vezes mais forte que a cólica menstrual. Porque eu sempre tive muita cólica, assim, desde a primeira vez eu tinha muita cólica de ficar deitada na cama o dia inteiro, assim, com 12 anos de idade lá com cólica. E aí, por ter muita cólica, eu já pensava assim, ah, não, eu tô pronta, eu tô preparada para um parto normal, porque eu já conheço a dor e eu vou suportar. No momento que foi a minha fase latente, né? Cada hora que eu tinha uma dor, uma contração, eu já corria para a bola e meu marido corria fazer massagem. A gente já tinha Aí combinado pode. isso Então, antes. então fala pro seu marido correr pegar o fone, porque tá todo mundo falando do áudio e não tá pegando bem o áudio. Ou então fala bem de pertinho aqui. Tá. Hum. Então, quando dava a cólica, a contração, eu corria para a bola e o meu marido fazia uma massagem nas minhas costas. Ele fazia cafuné, alguma coisa, né? E ia tentando ajudar ali, aliviar. Só que a partir das 4h30 da tarde, começou assim bem forte já. E já estava assim de 5 em 5 minutos. Foi do nada. E elas já duravam mais ou menos 1 minuto e meio, assim, quase 2 minutos de dor.
sabe? De contenção. Aí, então eu teria 3 minutinhos para descansar e já virou, né? E aí demorou para eu pensar assim. Na verdade, ele falou: vamos pro banho, porque aí você, na água quente, você tenta relaxar. Mas isso aí já era 7h30, 8 horas da noite. Então eu fiquei nessa parte aí da tarde, meio em outro planeta já. Porque eu não conseguia pensar assim, nossa, eu preciso ir pro banho, porque a água ajuda. Gente, Uhum. E nessa hora você tava só você e seu marido, né? Porque estão perguntando se você tinha doula, enfermeira, mas nessa hora tava só seu marido. isso. Então, eu já estava em contato com elas e elas falaram, olha, vai avisando como tá tudo, porque nesse momento da fase latente, seria muito importante a gente ficar os dois ali, um ajudando o outro. E vamos ver se ele conseguiu. E aí, tá dando para ouvir? Eu tô aqui Tá? pertinho. Não, e pertinho dá certo. E aí a gente combinou antes. Do que eu tava falando mesmo? Se você Perdi. estava em contato com as meninas, que até a turma está perguntando se você Ah, tinha doula ou não. Você tinha doula? sim. Então, assim, eu tinha 2 enfermeiras e uma delas também é doula. E aí eu fui conversando, falando, olha, a dor ela não tá tão intensa. Daí depois eu fui falando, agora começou um pouco mais. E eu fui entrando em contato. Mas eu sei que no momento daí, da tarde, eu não falei mais. Quem falou foi meu marido. Uhum. Porque eu não conseguia pensar, né? Eu fui para Partolândia e fiquei lá, não saí de lá mais. E aí, com a dor, eu lembro que eu fui pro banho umas 8 horas da noite. E aí eu fiquei por volta de 1 hora na água, assim. Eu deixei a água batendo nas costas, né? E fiquei na bola também. Uhum. E assim, ajudou um pouco, porque você tem a água quentinha e tal, mas a dor, ela não fica menos tensa. Ela só foi aumentando mais. Eu acho que eu dilatei rápido. Eu considero rápido e às vezes não, porque é o dia inteiro, né? Ela só nasceu 1 da manhã. E eu já estava com uma assim desde da outra noite. Uhum. E a dor foi aumentando, aumentando, cada vez mais. A partir das 4h30 da tarde, ela vinha de 5 em 5 minutos. Só que aí, de repente, em uma contração demorava, sei lá, 5 minutos para vir. E aí, depois vinha de novo, mais umas 4 contrações de 5 em 5 minutos. Aí ela dava um descanso, daqui 10 minutos voltava. Ficou assim. E aí a gente começou a anotar, né? O meu marido começou a anotar, porque para poder avisar as meninas, olha, é hoje mesmo, porque até então eu fiquei assim, nossa, eu tô achando que vai ser hoje, mas eu não tinha consciência que eu tava entrando em trabalho de parto. Eu fiquei assim, meio sem consciência naquele momento. Eu não lembrei nem de ligar uma música, sabe? Eu tinha feito uma playlist. Aí não conseguia assim tirar uma foto, sei lá, a última foto grávida. Eu não pensei em nada, só fiquei lá, voando lá. E uma coisa assim que eu acho que aconteceu, que eu, na verdade eu não me atentei muito para essa coisa da vocalização. É uma porque eu gritava assim, gritava agudos, muito, muito agudos, assim. Se as minhas professoras de canto tivessem elas iam falar: caramba, olha, você tem esse agudo. E eu não sabia. Eu não sabia aquele agudo.
Eu tentei de novo agora, mas eu não consigo. Foi muito natural, é do momento. Eu gritava, e aí, quando as meninas chegaram, né, a Celina e a Bárbara, elas estão falando, olha, você precisa focalizar, tirar a atenção, porque eu pesquisei muito dessa coisa da mandíbula, da relação mandíbula com o útero, de não travar, né, aqui. Só que, no fim, eu acabei travando a garganta. E fiquei sem consciência disso o dia inteiro. Então, quando elas chegaram, eu estava quase rouca, assim, de gritar. E quando vinha a contração, eu também gritava, era involuntário, eu não tinha controle. Uhum. Eu não sei o que os vizinhos ficaram achando, porque, nossa, era muito forte. E foi bem quando fechou, sabe, a pandemia, para a pandemia. A Yara Cassiali falou várias vezes aqui algumas questões, e uma delas foi que ela tá com medo de te ouvir falar de tanta dor e que ela tá ficando angustiada. Fale sobre isso para ela. Você morreu disso? Na verdade, eu acho que cada um, sabe? Eu acho que cada pessoa vai passar por uma experiência diferente. Porque eu fui preparada querendo sentir, sabe? Eu fui pro parto querendo sentir a dor. Eu fui pro parto. Em nenhum momento eu pedi assim, eu quero uma anestesia. Eu lembro, só que eu pensava assim, nossa, o próximo filho já, sabe? E nós falávamos, primeiro tenha essa filha, depois você pensa para o próximo. Eu já estava pensando assim no próximo filho, nossa, é assim, né? Porque por mais que a gente se prepare e leia e faça tudo, na hora a gente vai viver a nossa história, sabe? Não é a história do outro, não é o que o outro conta. Então, isso foi comigo. E eu já tinha ouvido relatos que as mulheres diziam: olha, eu não senti nenhuma dor, a bolsa estourou, aí eu tive 3 contrações e o bebê nasceu. E eu fiquei, nossa, vai ser assim o meu também, com certeza. Claro que vai ser. Mas não, porque eu tive as contrações, já com dor, antes da bolsa estourar. Porque a minha bolsa só estourou 9 horas da noite, depois que eu saí do banho. Então, eu acho que a água ajudou também, né? Porque ajudou a dilatação ali no banho. Eu saí do banho, a bolsa estourou, e isso as enfermeiras estavam chegando. Então, elas chegaram bem assim, na fase ativa mesmo, tá? Uhum. E aí quando elas chegaram, a Celine fez o toque, eu tava com 9 centímetros. Então Que eram 9 bom. horas da noite. Uhum. Aí, eu não sei, tem que fazer as contas aí, mais ou menos, de quando eu entrei na fase ativa, porque foi assim, gradativa, né? Eu fui sentindo a contração, uma atrás da outra, e daí ela foi ficando mais intensa, e eu não conseguia ter uma vida normal, assim. Eu lembro que eu só fiquei lá, vivendo aquele momento, muito na Partolândia e, e pensando, nossa, mas será que vai nascer hoje? Aí quando eu falei, nossa, é hoje mesmo, eu não acredito. É hoje. E eu falava pro meu marido, é mesmo, chorando, assim, é hoje que vai nascer, é verdade. Muito desse jeito. Aí até ele que conversou com as meninas, né, e falou, olha, pode vir mesmo, a Rosa já tá, né, com 3 em 3 minutos já tá com contração. E aí, quando as meninas chegaram, elas fizeram umas massagens, assim, mais específicas, ajudou bastante na dor. Para quem sente muita dor, eu acho que seria bom ela chamar a dor rápida. Porque, na verdade, eu fiquei bastante com meu marido, assim, ele me ajudou bastante. Foi uma coisa que a gente estava
já combinado, assim, tá mais quietinho aqui. E aí a gente chama as meninas mais no momento que for para ter mesmo a, a hora, né? E mas ele me ajudou muito, né? Ele ficou ali todo momento, ele anotava e corria fazer a massagem, tentava ficar ali do meu lado, Você aí viu? ficou no banho junto. Você viu que tem algumas perguntas aqui de pessoas perguntando se o seu marido fez alguma preparação, se ele também assistiu o curso, ou se ele tinha algum medo. Tem algumas perguntas nesse sentido dele, assim, né? O que que você acha em relação a isso? Ele tinha medo, morria de medo, ou não? Ele estava bem junto com você mesmo, não tinha medo? Como é que foi? Então, a gente assistiu totalmente juntos, assim, planejando o parto. A gente assistiu também os filmes, né? Que são indicados para assistir. Ele participou de tudo, ele sabia tudo, assim. Ele estava por dentro de tudo. Uhum. Então, ele ficou muito calmo no momento. Até tem umas fotos, assim, que as meninas fizeram, que eu tava lá, assim, né, com a contração, e ele tava sorrindo. Uhum. Eu olhando. Que Aí eu bom. falei, nossa, eu lá morrendo de dor e você sorrindo. Aí ele falou, porque eu tinha que te passar uma segurança. Então, Uhum. então foi até teve uma hora que eu fiquei totalmente a todo momento de cócoras e eu fiquei em cima da cama e abraçando o edredom quando dava Uhum. a abraço. Aí, da hora de estourar a bolsa, eu coloquei uma bolsa de água quente e abracei a bolsa assim, no vaso. E aí estourou a bolsa e as meninas chegaram. Quando elas chegaram, elas foram e a Bárbara falou: olha, senta agora um pouco, uma posição para você descansar um pouco. Você não está conseguindo descansar nessa posição. E aí eu fiquei sentada, fui pro chão assim, sentei e ele sentou atrás de mim. E aí eu fiquei assim, jogada nele, assim, e ele aqui atrás. E eu fiquei ali, olha, ele falou que ele ficou mais ou menos uma hora travado, assim, e eu agarrava ele aqui, arranhava ele, ele tava aqui, eu arranhava ele aqui, e ele não fez um fio, assim. Aí depois teve um momento que eu tava lá viajando, eu senti Rosa, as meninas falando Rosa. com ele. Ó, não, tá todo mundo reclamando que não tá ouvindo. Precisava colocar o fone mesmo, ou então falar bem pertinho aqui, porque senão não dá ninguém tá ouvindo nada. Tá ouvindo? Vocês estão Não ouvindo? tem, você não achou o fone aí? Ele tentou procurar, mas tá lá embaixo. É. Então vai. Então fala bem perto aqui. Tá, vê se melhorou. Sim, ficando perto, melhor. Tá. Então, num certo momento, eu sentei, era mais ou menos umas 10 da noite, assim. Foi um pouco antes da fase expulsiva. Eu sentei e aí ele ficou atrás, né, de mim. Tenta conectar na minha internet. Coloca pra você vai conectar na minha internet pra ver se o pessoal vai conectar. Será que é melhor eu colocar outra internet aqui? Como que faz? Entra lá no Wi-Fi. Você tá pelo 4G? Se melhorou? Tá bom, pra mim parece que É, sim. Não, não tô ouvindo nada. Não, peraí. agora. Não, deixa. Vamos ver se fica. Ah, vou ligar o Bluetooth?
Vamos ver. Acho que agora vai ficar bom com o fone. Tá. Tá, Então, tá ó, ótimo. E aí? na fase latente, eu fiquei assim, sempre. Enquanto eu não estava na bola, eu estava em cima da cama abraçando o edredom, né? Foi a forma que eu encontrei, assim, de ficar mais relaxada entre as Uhum, contrações. uhum, Aí, quando as meninas chegaram, por volta de 9 horas, quase 9 horas, tinha acabado de estourar a bolsa. E aí elas foram massageando assim minhas costas e nisso a Bárbara falou, senta um pouco para você descansar, porque eu não estava descansando entre as contrações, então eu já estava uhum, ficando muito cansada, né? uhum, E aí nisso eu comecei a sentir vontade de fazer força. uhum, E o meu marido ficou atrás, né? Então, coitado, ele falou que eu agarrava ele aqui, ó, arranhava ele. Ele ficou com a perna meio assim, pro lado, e ele falou que ficou informagando a perna dele e ele não se mexia, porque ele não queria atrapalhar. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fiquei ali naquela posição, acho que eu fiquei, ó, era até meia-noite. Eu não sabia da hora, né? Mas uhum. agora que eu vi lá as fotos e tal, eu fui vendo que eu fiquei 2 horas lá empurrando, é, já fazendo a força, que já estava na fase expulsiva, né? Uhum. Quando foi mais ou menos meia-noite que as meninas falaram, você não quer mudar a posição, que o Fabinho deve estar tá confortável para você aí, Fabinho? E eu escutando, eu conversando com ele. Aí ele falou, então, eu tô com um pouco, a minha perna tá dormindo aqui. Aí eu sei que a gente mudou, assim. Elas levaram a banqueta, sabe? Aquela banqueta que Uhum. para sentar. Então, a Vou gente pegar, senta na banqueta. vou pegar uma para mostrar. Pode ir Ah, contando aí que eu vou tá. pegar uma. Só que elas me ofereceram a banqueta e eu falava, não, não quero, não quero. Eu não quero, porque eu não conseguia muito pensar, sabe? Ó, parecida com essa, né? É, Desse tipo. Para quem não sabe o sim, que é banqueta de parto, essa aqui é a banqueta de parto. isso. Então, ela ajuda a gente a ter a gente ter um equilíbrio melhor, assim, né? Porque você fica ajoelhada e acaba doendo um pouco os joelhos. Ó, eu me lembro que eu tava nessa hora que eu fui mudar de posição, que eu queria ficar de frente com meu marido, pra, sei lá, na hora que nascer, ele pegasse ela, assim. Só que aí eu ficava. As meninas pegaram e colocaram um travesseiro no chão. Aí eu só me lembro assim, não, meu travesseiro novo! Por favor, não! Porque estava saindo um pouco de sangue. E Uhum. aí o meu marido ficou zoando de mim. O Fabinho falava, olha, você estava lá na Partolândia, mas você teve a consciência de não deixar mexer no seu travesseiro para não sujar sua fronha. E aí eu ficava assim, tem um pingo de sangue ali, tem que limpar. Eu ficava assim com as meninas, por favor, limpa, tem um pinguinho de sangue ali. E bem assim, sabe? Bem louca. E então essa banqueta ajuda para não ficar com dor ali nos joelhos, né? Mas eu me lembro que eu não queria. Eu falava, não, eu quero ficar abraçada com o meu marido. E aí eu abracei ele, ficou de frente. Eu abracei ele assim e fiquei de cócoras. Eu queria que ela nascesse nessa posição mesmo. Eu acho que é a mais que ia ajudar. Uhum. E aí foi, eu fiquei mais ou menos, com mais uma hora ainda ali. Ao todo, eu fiquei 3 horas na fase expulsiva. Uhum. Até não sei se é muito, se não é. Então, para você ver, cada mulher tem um tempo, né? Porque Uhum. eu já ouvi uns relatos assim da pessoa falar: olha, eu senti vontade de fazer força 3 vezes.
E eu nem sei quantas mil vezes eu fiz, né? O que para mim, assim, que me marcou muito é que eu não senti o círculo de fogo. Não, para mim foi assim, eu não tive essa sensação. Eu esperava muito, eu falava, nossa, esse momento vai ser o momento da dor, e não foi para mim. Eu acho que o que foi dolorido foi a fase latente mesmo, né? Quando chegou na fase expulsiva, foi mais relax, eu achei. Eu só a questão da respiração, que cada contração, elas falavam para eu respirar uma vez no meio, sabe? Para poder empurrar e respirar. Aí isso eu achei um pouco difícil, assim, porque quando você está na contração, o seu corpo vai sozinho, né? Ele empurra sozinho o bebê. E aí eu tinha que parar e respirar no meio. Foi assim... Isso foi um pouco estranho no começo, assim. Aí depois eu fui pegando o jeito. E... foi isso, assim. Eu senti mais dor durante o dia. E quando chegou, depois que estourou a bolsa, eu comecei a empurrar, eu acho que estabilizou, assim, ficou um nível. Porque até então ela vinha gradativamente subindo, né? Ia ficando cada vez mais forte. E eu queria sentir, eu não pedia anestesia, eu não queria por nada ir para o hospital, porque eu não queria ter que brigar para não ter essa anestesia e não, sabe, não ter que ter o filho logo para poder liberar um espaço lá. Eu queria ter esse tempo aí todo. Então eu já estava até esperando segunda-feira só ela nascer. Imagina, ia ficar domingo o dia inteiro ainda com as contrações, né? Eu tava com isso na cabeça, assim. Nossa, domingo o dia inteiro, segunda-feira ela vai nascer. E como o prédio lá está em obras, durante o dia, ele é muito barulho, sabe? De reformas. E aí, por causa da pandemia, eles tinham colocado uma data que na segunda-feira, a partir de segunda-feira não ia ter mais como entrar lá para fazer a obra, ia paralisar. Então eu falei, nossa senhora, maravilha, porque vai estar tudo silêncio, né? Só que no sábado, quando foi o dia do meu trabalho de parto, foi sábado todo, né? E ela nasceu só na madrugada, 1h da manhã, no domingo. E então nesse dia também estava super calmo lá, já não tinha barulho, né? Foi super sossegado, assim. Esse era uma coisa ruim que eu estava pensando de ter um parto domiciliar, que tivesse barulho de furadeira e tudo mais. O fim de semana ajudou, foi providencial então, né? Nossa, foi... E eu falava, filha, vem na sua hora, pode vir, se você já quer nascer, vem. Porque eu acho que também se a gente fica mentalizando, assim, não quero, a criança, ela trava, né? Então, eu estava me programando para segunda, mas, por outro lado, eu pensava, mas ela pode vir quando ela quiser. Eu só ficava rezando para não ser um parto prematuro, essas coisas. E o curso me ajudou muito, porque... Espera só um pouquinho. Antes de você falar do curso, só algumas perguntas que tem as pessoas falando aqui. Elas querem saber com quantos quilos que a Isabela nasceu. Ela nasceu com 2,875. 2,875. Aí algumas pessoas perguntaram, foi tudo isso na sua casa, né? E a resposta é sim, o parto foi em casa, né? Então foi na casa. A Maíra está perguntando, os vizinhos entenderam? Então, eu nem sei, porque eu só sei que depois, no outro dia, eles ficaram escutando o choro de neném, e eu acho que eles
Eles devem ter pensado, era um quarto. Porque, assim, eu nem sei como que é, se a gente precisa pedir autorização para ter um parto domiciliar, assim. Eu simplesmente tive minha filha lá. Não sei se eu teria que avisar alguém, né? Não necessariamente. Às vezes tem algumas dicas que eu dou para as pessoas deixarem os vizinhos mais perto avisados, né? Para não achar que está tendo que alguém está morrendo na casa, né? Para saber que está nascendo, não Sim. morrendo. Mas eu Então, acho que os vizinhos tinham viajado, porque ninguém reclamou, ninguém ficou batendo lá para parar. Então, aí em relação ao curso. calma aí, não fala do curso ainda. Peraí, aguenta aí. Tem mais perguntas aí. Ó, a Bi Vieira, ela está perguntando, você faria tudo novamente? Sim, eu faria tudo novamente. Faria. É isso aí. Ó, e Porque. tem mais uma pessoa falando aqui, a Rosiane, depois vai para o hospital? Não precisa depois ir para o hospital. Se o parto foi em casa, o principal já foi, né? O resto tudo resolve em casa, né? Resolve tudo em casa. E precisou dar pontos ou não precisou dar pontos? Precisou, sim. Então, Uhum. eu entrei na fase expulsiva 10 horas da noite. Então, Uhum. eu fiquei bastante tempo empurrando, né? Ela foi aos poucos entrando no canal de parto. A cabeça dela nasceu um cone, assim, bem, nossa, engraçado até, né, de ver. No outro dia já tá normal. Depois né, fica normal. Então, ó, eu fiquei até a 1. Então foram 3 horas na fase expulsiva. Só que a questão da hora que o bebê coroa, sabe? Ela coroou, eram meia-noite mais ou menos. Então eu fiquei mais 1 hora ainda no círculo de fogo ali, sabe? Uhum. E uma dica que eu dou, assim, que é uma coisa que eu não estava muito consciente no dia, era de pensar na flor de lótus mesmo, assim, de pensar em ficar relaxada na questão do períneo mesmo. Porque eu acho que eu fiquei travada. Eu bloqueei muito aqui, né, a parte desse chakra, né? Eu senti que aqui eu relaxei, só que aqui eu segurei. Uhum. Então, até as meninas chegarem, eu não vocalizava, assim, né, como é para ser feito. Eu gritava, então eu travava. E também a questão do períneo, pensar mais no relaxamento do períneo. Eu treinei assim umas 2 semanas no Epinô. Uhum. Mas na verdade que até você tinha falado comigo numa roda, e aí a Celine ela tinha. Então eu comecei a fazer, mas eu acho que eu fiquei preocupada com esse círculo de fogo, mas eu nem senti, sabe? Não foi um momento assim que eu achei que eu esperava. E a bebê, ela ficou ali coroada mais ou menos 1 hora ainda. Uhum. Então eu travei muito. Aí eu tava sangrando bastante, porque eu tive uma laceração e eu não sei falar que grau, mas deve ter sido bem grande até. Porque depois eu levei pontos, eu não sei quantos, mas foram vários. Uhum. E aí também, no períneo, a gente fez uma incisão pequena para poder... Porque elas têm um momento bem tenso, assim, do parto, que elas foram checar o coração. E aí elas iam checando o coração, tudo bem, tudo bem. Aí dava para ouvir. Aí teve um momento, que era assim, por volta de 00:30, 00:45, e elas não conseguiam escutar. Aí eu já olhei pro meu marido e eu vi que ele ficou nervoso. Só que dentro de mim eu tinha muita certeza que ela estava bem, sabe? Eu não fiquei em nenhum momento com medo. E aí as meninas passaram o gelzinho e aí deu pra ouvir. Então, acho que foi por falta do contato lá, sabe? Que não tinha dado pra ouvir. Sim, isso acontece às vezes. Daí o meu marido, ai, meu Deus, graças a Deus. E eu tava tipo assim, tá tudo bem, fica tranquilo. Porque eu tinha uma certeza, assim, que ela tava bem.
Porque pelo curso a gente já vai aprendendo que não tem como o bebê estar bem. Em 10 minutos ele não está mais, sabe? E aí tem um tempo não é de ali. repente, né? Uma coisa que as pessoas estão perguntando aqui, para vocês saberem, o parto em casa, gente, faz tudo em casa. Não tem que fazer nada no hospital. Então, a única coisa diferente que tem num parto hospitalar é se precisar tomar anestesia, se precisar puxar o bebê com vácuo extrator, ou se for uma cesárea, né? Isso aí é hospitalar. Todo o resto faz tudo em casa. Então, todas as perguntas que vocês estão fazendo de casa aí, é tudo em casa. Dá ponta em casa, faz teste do pezinho, registra o bebê, tudo é parto em casa. Não precisa fazer nada disso no hospital, né? Sim, eu nem saí da minha casa. Eu fazia uma semana que eu já estava em casa. E depois eu fiquei mais quase um mês em casa. Eu tive o parto ali e fiquei. Foi uma delícia, assim, porque eu acho que o meu maior medo era precisar ir para o hospital, sabe? Eu queria que desse tudo certo, que eu tivesse minha filha lá em casa, que ela nascesse ali naquele silêncio, sabe, que a gente deixa uma luz bem fraquinha, só assim, né, para ela nascer ali com calma e tranquila. E deu tudo certo. Depois, quando ela nasceu, depois de uns 15 minutos, já nasceu a placenta também. Foi bem próximo. Foi super próximo. Até as meninas estavam conversando comigo e eu não estava muito, assim, veio uma contração, sabe, bem forte. Aí, de repente, nasceu. E aí a gente fez uma foto, congelamos. Não sei se as pessoas sabem, mas muitas pessoas tomam a placenta, né? Eu tomei também, a gente fez suco. E isso ajuda também na questão do pós-parto, né? Da depressão pós-parto, que tem bastante vitaminas ali, né? E eu fiquei ali uma semana tomando suco de placenta, foi ótimo. Nossa, era o melhor momento do dia, eu adorei. Que bom saber disso. Que isso, apesar de não ser algo baseado em evidências científicas, mas é algo que quem acredita faz dar certo. Beleza. Sim. Rosa, vamos para o finalmente agora. Eu queria que você me falasse, não é especificamente do curso a ideia, mas pode falar do curso quando você quiser. A questão é, o quanto foi importante para você planejar o parto? Essa é a pergunta. E aí, creio que o curso te ajudou nisso, né? Assim como várias outras questões te ajudaram. Mas o quanto foi importante para você planejar o parto para que tudo isso acontecesse e se esse planejamento online que você fez ajudou? Então, eu acho que é muito bom a gente se preparar, porque quando a gente chega pro parto, é como se a gente tivesse... eu me sinto como se eu estivesse indo pro palco, sabe? Me apresentar. Então, quando você chega no palco, você tem que estar pronta, você tem que ter passado pelo ensaio, pelo treino. E o parto é a mesma coisa. Não tem como você voltar e fazer de novo. Você já tem que ir com a música a decor, sabe? Esquecer da partitura, porque é um momento muito único, assim. Então, quanto mais a gente se prepara, você já chega preparado. Ainda tem a questão de que você não sabe o que vai acontecer, porque aquilo é único para você, né? O seu corpo é diferente do corpo das outras mulheres. Então, imagina você chegar despreparada, né, para esse momento, não saber o que acontece. Por exemplo, pegando essa analogia do palco, imagina esquecer a letra no meio, imagina trocar todos os acordes, falar, putz, eu devia ter treinado melhor esse negócio aqui, né? Então, é como se você tivesse a banda entrou tocando, você tem que entrar, agora é a sua improvisação, sabe? Você tem que ouvir o acorde e agora você vai improvisar. Não tem como parar para você ir lá dar uma treinadinha, aí você fala, beleza, agora eu tô pronta. Não dá, você tem que fazer isso antes, sabe? Você tem que imaginar que o seu trabalho de parto vai ser, assim, a cortina se abrindo e o público já está lá
e agora é a hora de você, né, dar o seu show. E é isso, e tá lá, o holofote, você tem que viver ali aquele momento e tem que vir preparada, porque se eu não tivesse todo esse preparo, naquele momento que a gente não conseguiu ouvir o coração, eu já ia sofrer, ia entrar em crise, sei lá, ia me dar falta de ar, alguma coisa. E eu não tive nada, eu tive muita segurança. É claro que a gente tem muito o lado espiritual, né? E que está dentro da gente, mas a parte técnica mesmo do parto, a gente precisa conhecer. Porque isso me acalmou muito, me deixou segura. Ter um parto em casa ou ter um parto no hospital, para mim, era a mesma coisa. O que mudava aqui na minha casa, eu tinha o meu conforto, o meu cantinho. Quando eu entro lá agora, eu me lembro do dia, sabe? Eu me lembro do cheiro do parto, do cheiro da bebê, quando ela nasceu. E aquele momento ali ficou todo registrado ali, sabe? Aquela energia. Então, foi por isso que eu desejei muito esse parto domiciliar e o curso me ajudou muito para ir segura para esse momento. Porque eu sei que tem muita gente que se sente mais seguro no hospital, né? Uhum. Mas comigo não, eu não tinha isso. Então, eu me sentia Me muito fala, segura. temos mais 2 minutos, já vai acabar a live. Eu quero que você fale o quanto foi importante planejar esse encontro com esse planejamento, né? O ensaio que você pegou a analogia, ensaiar, achar os Sim. músicos certos, né? Achar a banda Isso. certa, né? Tudo isso, como é que foi? Porque sabe qual que é a ideia que eu quero passar para as pessoas? O quanto é importante planejar o parto. Esse é o ponto-chave. Sim, Né? é muito importante. Você tem que já decidir antes, porque no momento não tem como decidir, sabe? Você vai para o outro mundo. A grávida, ela não está ali mais, ela entra num mundo, né? Que ela não tem mais o poder de decidir se ela quer ou não quer tal coisa. Então, ela tem que conversar antes, fazer o planejamento. E o curso ajuda demais, eu super indico. Todas as grávidas, vocês precisam fazer. Para mim, foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Apareceu no momento certo, quando eu já estava grávida. E me ajudou demais, agradeço demais por você fazer isso pelas grávidas, né? Passar todo esse conhecimento que a gente jamais teria, né? Se não fosse um obstetra nos informar, assim, como você faz. Então, é maravilhoso mesmo a informação. Eu sinto que quando eu tive a ideia de montar o curso, a ideia era essa, né? Eu ajudava muita gente respondendo, né? Como agora, por exemplo, estou respondendo algumas coisas, você ajudando a responder, mas ficam todas as informações desconexas, né? Diferente de fazer um plano de parto mesmo, todo montado certinho, com todos os itens, não deixar escapar nada, né? Pensar de A a Z o que pode acontecer, se o parto for em casa, se o parto for no hospital, se a equipe for A, B, C, D, U, E, ou seja, pensar em tudo isso, né? E a ideia de fazer o programa online foi essa, né? Vamos lá fazer um programa que tem os vídeos, tem as dúvidas para tirar e tem as rodas quinzenais que a gente faz para tirar as dúvidas, né? Então, quem quiser, eu postei aí o site agora, é o planejandoparto.com.br, que agora tem um acesso direto, diário, qualquer dia a pessoa pode entrar, né? Ai, que bom. Antes a gente estava abrindo por turma só, né? Agora a gente colocou permanente, qualquer momento. Inclusive a pessoa pode entrar, pode ficar só até no seu bebê e sair depois. Então tem essas possibilidades. Estamos cada vez melhorando mais tudo isso, né? Bom, eu te agradeço que muito. ótimo. Agradeço muito ter participado comigo. E você tem trabalhos musicais na internet? Ou não? Por enquanto, eu estou dando aulas online, é o que a gente pode fazer, né? E a gente está gravando, vamos fazer umas gravações. Tem um grupo no Nesse de Casa que a gente está vendo aí para fazer umas gravações. A gente, cada um na sua casa, e aí a gente... Depois eu vou querer saber mais, então, que agora vai acabar, tem mais 10 segundos. Depois eu te pergunto, porque eu sou músico amador também, gosto muito desse assunto, a gente conversa disso depois. Gente, obrigado, tá acabando, Rosa, muito obrigado. Obrigada, Braulio, tudo de bom.